começar com ajuste. Um ajuste que nós estamos conversando hoje sobre Certo. isso. Muito bom. Então, vamos, para começar, a gente tem que se apresentar. Certo. João, conta um pouquinho do seu início. Qual foi o seu nome, que encontro que você fez, que ano que era, como é que foi o início do mundo? Meu nome é João Fagundes. Sou casado com a Marilene Fagundes. Temos 2 filhos, Alexandre e Ricardo, que também participaram da JUS, tiveram o privilégio de fazer encontro. Eu pude, nessa ocasião, ser o palestrante. Era dividido o tempo da manhã para os jovens, o tempo da tarde para os pais. E eu pude, nessa ocasião, participar como palestrante, além de pai, naturalmente, como palestrante. Foi muito bom. E nós chegamos na JUSC através dos nossos grupos de comunidade. A gente já participava, tinha uma história de comunidade, no meu caso, bairro São José. A gente já tinha um grupinho lá, então ali com 17 anos, e nós já participávamos aqui no centro, indiretamente, quando a gente participava das missas. Havia uma missa, que era às 17 horas, e era uma missa mais ou menos especial, era a missa da ajuda, 17 horas. Isso. Então a gente tinha já o interesse, um objetivo já participar da missa. Mas aí a gente foi convidado para participar de um grupo que a gente denominava Porta Aberta, que acolhia os jovens inicialmente, não importava se participava de alguma comunidade, se já pertencia a um grupo de bairro, coisa parecida. Mas se tivesse interesse e quisesse aprender, então podia vir no centro comunitário, que na ocasião era ainda o antigo Salão Frei Rogério. Logo depois ele deu lugar, naturalmente, para esse belíssimo centro comunitário. Que ano que era essa? 77. Isso. Nós começamos então a participar aos domingos de manhã, tivemos o privilégio de ter orientando a gente nossa querida e saudosa irmã, né? E a gente tinha aulas propriamente da Bíblia, puramente Bíblia, Evangelho. A gente aprendia, naturalmente, a irmã Nete sempre inseria no contexto as mensagens do dia a dia, mas era estudo bíblico. A gente aprendeu muita coisa nesse tempo. E daí, logo em seguida, quase assim, premiando a gente pela participação nesse Porta Aberta, então a gente participava em seguida do encontro. E eu tive o privilégio, então, nessa ocasião, de participar, então, do 10º encontro de jovens. Isso. Que era a sequência das jornadas, né? As jornadas seguiram-se desde a primeira, né? E daí não tenho certeza para descrever com garantia de que era antes disso também encontro. Mas eu sei que até 6 ou 7 por ali eram jornadas. E a partir desse momento... Mudou o nome, né, João? Isso. Na verdade... Só mudou o nome. O modelo é o mesmo. E sempre foi se adaptando a algumas novidades, mas nunca fugindo da mensagem principal, que é sempre o Evangelho. O Evangelho é o que traz luz para o caminho do cristão. Então, e a irmã Neta era muito rígida nessa ideia, o Frei Eliseu nem se fala, que tinha que seguir o Evangelho. Agora você falou da irmã Neta, lembra que era o Frei Eliseu, era o outro dirigente espiritual daí? Frei Eliseu. Que acompanhava um grupo junto mesmo. Isso, e nós tínhamos acompanhando e dando força para a irmã Neta no trabalho, na execução de tudo que era necessário fazer para o preparo dos encontros, né? Também a irmã Rosa. E mais tarde veio se desligar da ordem, mas ela foi por muito tempo colaboradora da irmã Neta, irmã Rosa. Então, no meu encontro,
foi já o Vilmar Denard, que coordenava o encontro, e também coordenava outro grupo de jovens nessa ocasião. E lembro, assim, carinhosamente, do casal que era o Genésio Minella e sua esposa, e eles foram os palestrantes para nós, na ocasião da palestra Humanização do Céu. Foi uma coisa muito bacana, muito legal. Humanização do Céu. E nesse encontro, basicamente, me lembro daí de diversos nomes, mas especialmente me recordo que o Vilmar era o coordenador, a Norma era uma das assessoras, era uma das colaboradoras, assim, e fazia parte da direção, orientando, participando, dando mãos à obra, né? Como membro da equipe central do grupo e do encontro, né? Estavam junto, era da coordenação mesmo. Geralmente. Tá. Agora, uma curiosidade, você falou de portas abertas e portas fechadas? Como é que era esse negócio aí? É que o encontro, ele tinha, assim, exigências, digamos assim, para participar. Tinha uma idade mínima, que era estabelecida. Geralmente procurava-se pegar, ou, digamos assim, captar das comunidades, dos grupos dos bairros que já existiam, quem tinha um pouco de caminhada. Então, o encontro já pegava, assim, uma boa parte dos jovens com um pouco de catequese. Então, a pessoa não vinha, já tinha um pequeno início, né? Uma forma de dar uma sequência, um passo mais arrojado, mais de crescimento maior, um entendimento que naturalmente se torna mais profundo. O encontro dignifica, digamos assim, ainda mais o trabalho que já vem acontecendo ou que vinha acontecendo nos bairros. Então, para o jovem que não tinha, só para não deixar claro que gosta de porta aberta e porta fechada. Os jovens de hoje vão escutar e vão entender. Mas existia, então, uma reunião no sábado ali, no sábado das reuniões. Ajuste para quem, digamos, já fez encontro, portas fechadas, é isso? Mais ou menos isso. Só entrava quem já tinha feito encontro, e daí tinha outra parte que era só para quem ainda não fez? Isso, não é que fosse restrito, mas tinha, sim, uma mentalidade de que a mensagem, para justamente não difundir aquilo que sempre foi feito assim, de certa forma, sob sigilo, né? Então, procurava sempre ser mantida essa ideia de que os que participavam da reunião eram todos encontristas. Mas para não deixar de fora esse pessoal que queria participar, e a Júlia sempre foi muito participante, então era direcionado. O pessoal começava a dizer, é um porta aberta, que pode acolher todos que tiverem aqui, né? Quem quiser participar da igreja, pode vir, que tem portas abertas. Mas era, de fato, muito legal. Então, agora, você falou uma palavra aí que é uma das coisas que mais marcam a Júlia, ativar. Quando você chegou aqui, pelo que eu entendi, você já tinha uma participação na igreja, no evangelho, tinha um bom conhecimento, mas a Júlia, o que ela te cativou, como que ela te cativou, você age muito assim, ativamente, você participou quanto tempo ativo? Assim, há mais de 20 anos. 20 anos ativo. Mais de 20 anos. Reuniões, encontros. Participando de reuniões, dos encontros, ou auxiliando no trabalho, ou palestrando propriamente, né? E, então, como coordenador, eu tive o privilégio de ser coordenador do grupo de jovens, e até comentei com a Amanda que foi por um tempo até bem longo. Acredito que foi aí 5 anos ou mais. Isso. E eu lembro que a irmã Neta insistia que a gente continuasse, porque ela dizia que tinha que se pensar muito em quem virá depois. E, de fato, por ser um compromisso assim tão sério, a gente também não se sentia confortável de sair e não sentir-se seguro com quem viria para coordenar, né?
Então, essa missão, ela de fato precisa ser levada muito a sério, porque eu acredito que, direto ou indiretamente, influenciou nesses 50 anos, porque o grupo continue existindo e vocês que estão aí, eu imagino que pensam a mesma coisa que nós conversamos com a Amanda um pouquinho, e ela diz que sente o mesmo tipo de preocupação, de que haja continuidade. Né? E tem que ser, tem que ser. O entendimento de tudo o que a gente absorveu ao longo dos anos. Porque não é só o encontro de jovens que faz a diferença, é a caminhada, é participar e as amizades que a gente tem o privilégio de construir estando em grupo, né, são muito, muito valiosas. Então, penso que o que fez com que de fato ficasse, além, obviamente, de crer no que era pregado, que vinha assim, dos mais velhos, né, digamos assim, a mensagem de Cristo. Né? Mas junto, a gente tinha tudo isso de soma. Ótimas amizades, amizades que duram até hoje. Por tempo que passa, que a gente fique sem se ver, ainda quando a gente se encontra, apesar de um longo tempo, a gente tem o mesmo carinho e satisfação, né? De rever. E a gente se sente tão querido quanto. É muito gostoso reencontrar. Por isso, eu já estou ficando feliz com essa sensação de rever muitos amigos nessa data importante. Então, a palavra-chave do cativar é com certeza isso aí. A mensagem, que ao mesmo tempo que ela é calorosa, ela é exigente, ela é enérgica, cobra que a gente seja correto, que a gente seja sério, muito mais para grupo, poder dar o exemplo, né? Sentir-se na responsabilidade de dar exemplo, né? Mas formar amizades, conviver e daí, por muitas ocasiões, você perceber que você de fato ajudou a construir um caminho. Muitos depoimentos totalmente favoráveis, né, para a gente seguir sempre em frente. Havia momentos difíceis, claro. Houve muitos momentos que a gente pensou em desistir, em deixar de lado, mas quase sempre a gente se fortalecia com o ombro amigo, que naturalmente é essencial na caminhada, né? E com a satisfação de que muitas vezes a gente ajudou alguns jovens em dificuldade a mudarem de vida e mudarem para muito melhor. E aí, quando a gente era convidado a preparar uma reunião, eu imagino que com vocês também, sempre exigia de cada um de nós que fosse buscar nas fontes, né? Ou em pessoas que pudessem transmitir algo para você poder repassar, ou você ia de fato ler, estudar a Bíblia, buscar uma mensagem na palavra do Senhor, nas parábolas, né? Eu lembro que o meu encontro, eu tenho assim nítida a imagem do semeador, e era um cartaz grande de Cristo lançando a semente. E isso está gravado na minha mente até hoje. E certamente você tem momentos assim gravados na sua mente e tantos outros, né? Sim, com certeza, um dos momentos assim que eu me recordo que foi difícil de passar, que chegou uma ocasião que nós sentíamos que pairava no ar assim uma penumbra de incredulidade. E durante o período em que eu participei, primeiro como membro da equipe de coordenação, a gente começou a receber umas cartas estranhas de umas pessoas que não se denominavam, não marcavam nome, eram cartas anônimas,
mas que falavam que a gente gostava de representar e não de fato de viver o Evangelho. E aquilo eu percebi que mexeu muito com alguns colegas do grupo, porque a gente não sabia quem que fazia aquele tipo de mensagem e a gente levantava o assunto assim de forma aleatória, com um com o outro, perguntando se os sinais que a gente recebia nas assinaturas das cartas era conhecido para alguém, se alguém podia dar um palpite. Então essa época foi uma época talvez de algum tipo de crise no grupo. E depois passou. As cartas sumiram, passou aquela incomodação, eram cartas assim arrogantes, chatas, cartas xaropes, assim, incomodativas, que acredito que o intuito era de fato abalar e dizer, ó, vocês são muito frouxos, vocês não são de nada, o que vocês estão pregando aí é uma bobagem, coisa e tal. Mas agora fico satisfeitíssimo de saber que a mesma Jússia que estava lá naquela época tem ainda gente viva hoje, né, saudável, que pode dar depoimento. Um deles é o Vilmar Denardi, que se ele estiver por aí poderá falar sobre isso. A Norma, a Alverina, que também fazia parte da equipe de comunicação nessa época, o Altamir Valtric, que é outro membro de coordenação, o Vidal Medeiros, né? Esses colegas aí vão lembrar dessas cartas anônimas, esquisitas. Foi um momento assim chato de passar. Esse é um dos que eu me lembro que foi chato de passar. O pessoal se dedicando ali, era como se fosse hoje uma crítica nas redes sociais, porque aí vinha através de carta. Isso, exato. Bem lembrado. Hoje em dia a gente consegue identificar isso. Infelizmente, às vezes acontece. Bem lembrado. Né? Dá para associar. Alguém frustrado, né, que vai lá e hoje em dia tem rede social, né, faz um depoimento. Isso é errado, não é isso que é. O interesse não era construir, era incomodar. Não é uma crítica construtiva, às vezes. Né? Absolutamente. Recebe carta, depoimento construtivo. Mas isso aí era para falar, então deixou vocês bem chateados. Né? A turma ficou nervosa e a gente percebia assim, que faltava muito comprometimento. Né? A gente sempre, como membros da equipe de coordenação, a gente sempre queria coesão, né? Participação. É marcado a reunião, a gente gostaria que a turma viesse. Alguém tinha o compromisso de fazer a reunião, a gente gostaria que a reunião sempre acontecesse. Mas muitas vezes a gente era pego de surpresa. E o trabalho que era para uma outra pessoa fazer, às vezes a gente tinha que improvisar e acabar fazendo, porque a pessoa não se comprometeu. Então, sempre houve, assim, infelizmente, essa falta de comprometimento em alguns momentos. Aquela sensação de dever cumprido, a gente só tem se vencer esse tipo de desafio, né? Mas a gente não estava sozinho. Então, o sentimento de poder fracassar era muito triste. E a gente tinha que reagir. E, por vezes, não precisava ser o João. Podia ser o Rubens, a Cirlei, a Alverina, como bem falei, o Gilmar, o Frei Luizeu. Ele nunca baixava a guarda, ele estava sempre de pé. E daí a gente, novamente, ia atrás de novas estratégias. E quase sempre a gente se revitalizava com o acontecimento do encontro e ficava daí, quando a gente atingia o objetivo, ficava aquela sensação gostosa de saber que a gente não cedeu, que a gente seguiu em frente. Esses momentos, de fato, eles são assim assustadores quando eles acontecem. Mas isso não precisa estar no grupo, né? Para acontecer. Acontece com a gente, no dia a dia, infelizmente. E a gente sempre tem que lutar. Mas sempre a certeza, vocês com certeza lembram daquele cartaz de fundo de corredor, né? Ao longo do caminho, a presença do amigo.
Na incerteza do caminho, a presença do amigo. Lembrei da frase. Eu recordo que uma das coisas que a gente tinha, assim, quase frequentemente que preocupar-se era com alguns jovens que mentiam para os pais, que vinham para a reunião. Mas eles não vinham para a reunião. Ou então eles vinham, mas ficavam do lado de fora. Então, o grupo era uma fachada para essas pessoas. Então, dá exatamente aquilo que nós falamos inicialmente, que no meu encontro era a parábola do semeador, foi meditado sobre o semeador. Então dá exatamente aquilo que nós meditamos no Evangelho. Que é a semente, parte cai em terra boa, em solo bom, fértil, e ela produz. Uma parte cai nas pedras, uma entre os espinhos, e assim por diante. Então os tempos, eles são diferentes, mas os problemas parecem que são sempre atuais. Os problemas de agora, eles têm um nome diferente, né? Lá no nosso tempo, era muito mais comum a gente encontrar, de repente, alguém perdido em drogas, que já era atual, o assunto drogas já era atual no meu tempo, infelizmente, bebidas, desentendimentos e enfrentamentos de pais e filhos, era uma outra realidade. E olhando para o jovem de hoje, eu acho que o desafio é ainda maior, porque as oportunidades de perdas, né, ou de perder-se, talvez a palavra mais certa, é muito maior. As opções são muito maiores e começa muito mais cedo. Olhando assim para o nosso tempo, a gente vê que até 12, 14 anos, tinha muitos de nós que éramos uns samongos. Não entendia muita coisa, né? Agora, tem crianças de 8, 10 anos que dá aula para nós, né? Então, as opções de desvio para os pais está muito mais enérgico. Eu acho que está muito mais difícil. E se nós falarmos, então, dos jovens, então, propriamente, aí dos 16 para cima, de uma vez por todas, porque é uma fase difícil de controlar os hormônios e muitas vezes isso aí transforma a vida de uma família toda por causa de uma pessoa, né? Ninguém quer ser ovelha negra, mas muitas vezes a pessoa se torna ovelha negra na sua família. E por vezes nem percebe. Os pais não percebem, porque negligenciam. Os filhos não percebem, porque ninguém cobra. E é aí que existe a grandeza de existir o grupo de jovens, que pode alertar para esses perigos, né? Bom, eu me lembro de um encontro de jovens que a JUSE toda se mobilizou para atender uma grande equipe de Freiburg. E então tivemos assim muitas surpresas, depoimentos valorosíssimos, né? Eu, inclusive, contei para a Amanda que nós tivemos um jovem naquela ocasião que fez o encontro e ele tinha uma intriga, uma coisa muito séria entre ele e o pai. E ele tinha um sentimento tão ruim, tão negro dentro dele, que ele mesmo chegou a desejar matar o pai. Mas, pela graça e o privilégio do encontro, eles conseguiram se perdoar. Ele conseguiu perdoar o pai e eles voltaram a ter amizade. E uma das coisas, então, que realmente ficou assim muito marcado para mim é que este jovem que me confessou essa passagem da vida dele, um tempo depois eu soube que sofreu um acidente e faleceu. Então eu gosto de pensar que talvez a JUSE tenha conseguido salvar uma alma, porque se ele morreu em paz,
que conseguiu perdoar o pai e o pai conseguiu perdoar o filho. Então a gente atingiu, né, talvez o ponto alto do encontro, que é o perdão, que é tão pregado na gente. Perdão, não é verdade? Né? Esse foi um dos pontos assim mais interessantes que eu tive na minha convivência com o grupo. Me lembro também daí do grande movimento do Estado de Santa Catarina que aconteceu aqui em Curitibano, do Conjus, o 8º Conjus, 82, e nós tivemos logicamente, pelo histórico e pela prática, pelo exercício que a gente viveu na JUSC de coordenação e de organização, a gente conseguiu organizar o Conjusc aqui. E veio jovens de todo o estado. E foi uma coisa muito grande, que mobilizou a comunidade, a cidade em si, né? Tinha jovens de muitos lugares que vieram para dentro das nossas casas, das casas das nossas famílias. Tem ideia do número que era pessoas que vieram? Mais de 800 jovens. Quantos jovens nós temos a capacidade de abrigar no Salão Novo? Bem tranquilamente, 100, né? Não, mas ali, num momento de palestra, que tivesse lotado. Lá no Salão Novo. Então mais de 600, com certeza. O cara, a parte de cima, bem ajeitado, em 1.000 pessoas. Mais de 600, com certeza. Me lembro que um dos palestrantes lá era o... Encheu mesmo. Era o Antônio Cardoso, que canta diversas músicas que eu acho que a gente conhece, algumas, né? Antônio Fonseca era outro palestrante. E tentamos, na ocasião, trazer o Padre Cezinho, mas a agenda do Padre Cezinho era sempre esse é um cara que a gente sempre tentou fazer, nunca deu certo. Mas não é fácil. Mas ele já projetou ele lá nos 40 anos também. Então esse foi um evento grandioso e marcante. Né? Olha, Fábio, engraçados são inúmeros, né? Engraçados são inúmeros. Mas eu, até para ilustrar, no meu encontro, eu lembro que era sempre exigido, né? Que os dirigentes fossem sérios. E quase sempre eles pregavam peça um no outro. Como lá no Santa Terezinha a gente tinha que dormir, assim, pelo menos 10, 12 pessoas, né? Com colchões no chão. Então tinha os membros da equipe de coordenação para cuidar da turma, né? E eu lembro que um dos nossos colegas foi lá, ajeitou a cama e fatalmente estava do lado de outro, né? Colega da JUSC também, né? Da coordenação, né? E ele se ajeitou para achar o rumo certo do colchão. E daí, numa altura, ele se pinchou. Quando ele se pinchou, o amigo dele puxou o colchão e ele se estatelou no chão. Essa é uma das coisas que aconteceu no 10º encontro, então está bem gravado também. Outra coisa interessante que a Marilene lembrou, que a Amanda escutou lá em casa, foi uma coisa muito interessante que o pessoal de Freiburg fez. Trazer um pé de maçã inteiro com as frutas nos galhos. Eles trouxeram uma árvore, pé com as frutas, e daí foi colocado os nomes nessas frutas, nessas maçãs, para os jovens. Foi uma coisa muito legal. E a ideia desse encontro era que lá, na comunidade de Freiburg, na cidade de Freiburg, seguisse, né, com o encontro. Mas eles fizeram uma tentativa, 2, e depois não foi para frente. Aí teve também com o Frei Valmor em Rodeio, né? Nós tivemos o privilégio de ir para lá, fazer palestra naquela ocasião. Foi também muito gratificante. Um encontro em Rodeio. Com um dos nossos idealizadores, né? Do encontro de jovens do Frei Valmor. Mas a Amanda me trouxe uma notícia bem... Fiquei bem feliz, bem contente mesmo de saber que o Frei Hannibal, que é um dos primeiros realmente, né, a montar, elaborar esse projeto de JUSC,
saber que ele ainda está vivo, né? E isso foi uma notícia muito boa, realmente. Muito boa. Muito legal. Aí nós tivemos, né, também casais, como eu mencionei que lá no meu encontro tinha o Genésio Minello e a sua esposa, que agora não recordo o nome, participando como palestrante, e eles davam a palestra que foi do Vitor Altino por muitos anos, né? Isso, para nós, então, era a humanização do sexo nessa ocasião. Então, nós tivemos lá, no início, na jornada, o apoio incondicional do falecido Dr. Hélio. Ele e a dona Elisa, sua esposa, eram membros atuantes, como casal apoiador do grupo de jovens que se formou lá naquele tempo. Então, juntos, apoiando, muitas vezes vêm ajudar na cozinha, muitas vezes trazem a sua colaboração aí com doações, ou estão ali ajudando a acender um fogo na churrasqueira, assar uma carne, diretamente apoiando assim no sentido de poder liberar os filhos, que muitas vezes são trabalhadores junto com os pais, nas atividades dos pais, né? Então os pais estão sempre prontos para liberar os filhos nessas ocasiões. Né? E a gente se sente feliz quando isso acontece, porque sempre se sabe que você está dando uma contribuiçãozinha para que o reino de Deus se projete cada vez mais, né? Que é o ideal de Cristo, que aconteça o reino de Deus. Então, para mim, indiscutivelmente, a pasta de coordenador. Era certo que se a gente estava sem a pasta de coordenação, a gente estava completamente perdido. Porque tinha tudo. No meu caso, tinha as palestras, tinha o roteiro, tinha os nomes de cada um que estava executando uma tarefa, um ponto. E fatalmente, essa missão de cobrar se as coisas não saíam direito era do coordenador, mais propriamente, juntamente com a equipe de coordenação, mas a palavra-chave, a palavra final, acabava sempre ficando com o coordenador. Então, para mim, o roteiro é fundamental. É a nossa pasta de coordenadora. Isso. Parecido que Aí, depois, como eu sempre fui entusiasmado com música, eu comecei a me dedicar com violão. O segundo objeto, para mim, foi o violão. Tá? Porque daí, mesmo que eu não estivesse coordenando, eu podia estar participando, cantando, né? Contribuindo, fazendo alguma diferença. Eu acredito que era, assim, uma coisa que eu tinha na minha mente e tentar sempre somar. Mas eu observo que isso ainda vale para hoje. A gente ainda tem que ter na mente um objetivo de estar somando. E oxalá que a soma seja sempre a favor do reino de Deus. Que você some, que não diminua. Muitos colegas e amigos do grupo de jovens, indiscutivelmente, irmã, presença marcante, edificante e pronta para dar um tiro ou apaziguar. Ela era tão enérgica e ao mesmo tempo tão doce, e a sua palavra tão verdadeira, que ela era indubitavelmente dirigente espiritual. E daí eu não poderia de forma alguma deixar de falar do Frei Eliseu, que amou por demais o grupo. E a mensagem do encontro era, sem dúvida nenhuma, para ele, um dos meios favoritos que ele dizia que a gente tinha que usar para catequizar, porque era urgente catequizar os jovens. Chegando ao ponto, algumas vezes, de levar a equipe quase à exaustão por tantos encontros no ano, que a gente começou a ficar até preocupado, porque a gente via que a turma não estava aguentando seguir aquele ritmo. Aí, na sequência, a gente chegou a um entendimento que um número
bom de encontro seriam 2, no máximo 3 senhoras. E daí as coisas começaram a novamente seguir o seu curso. 2 até 3, pronto. Aí, se fosse para enumerar mais pessoas, nossa, tem tantos, né? Mas eu até cometeria uma injustiça que não poderia fazê-lo de jeito nenhum, era deixar, então, de incluir a Mari na minha vida. Porque por tantas vezes eu pude vir para o encontro, porque a Mari sempre me deu apoio. E ela pôde vir quando os filhos estavam já crescidinhos. Senão ela estava em casa, porque tinha que atender os filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu vinha para coordenar, vinha para palestrar, e a Mari estava me dando apoio. Depois, mais tarde, quando foi possível, ela veio também. Então, sem dúvida nenhuma, uma peça chave para a minha vida pessoal, certamente é a Mari. Aí, amigos inúmeros, né? Mas, de modo particular, assim, no espiritual, para ele veio uma meta, para nós, acredito que a Mari poderia falar a mesma coisa. Aí, como membro marcante da equipe de coordenação, para mim, do Mário Leonardo, que foi coordenador do grupo, foi coordenador do encontro, né? Mas nós tivemos tantos outros que foram tão firmes, tão, com um propósito tão definido para a JUS, como Hélio Pires, Vidal Medeiros, Beto Menon, né, Alverina, que nós acabamos de falar, Comadre Cirlei, Compadre Rubens, pessoas assim que na minha vida de JUS eu não posso excluí-las, porque elas estão dentro de mim, né? A mensagem, o companheirismo, a amizade vive em mim, nessas pessoas, por essas pessoas, com essas pessoas. Eu não consigo pensar na JUS sem a presença deles. Não dá para pensar na JUS. Uma JUS sem eles, hoje, para mim, seria completamente... como é que eu usaria a palavra? Seria impossível. Não teria como separá-los. O Mário, que tem o apelido de Mário Pipe, Delis. Nossa, nem é bom a gente citar nomes, porque a gente esquece de tantos que a gente quer bem, né? Uhum. João, ajuste para você. O que ela significa para você? É, sem dúvida nenhuma, um ótimo meio de estar no caminho de Deus. É um grande veículo da palavra de Deus. Então, é uma forma que a gente teve o privilégio, né, de usar, digamos assim, né, uma palavra bem comum. A gente teve o privilégio de usar esse recurso, que foi a JUS, sempre uma ferramenta formidável de aproximação, de fazer com que de fato a gente esteja no caminho de Deus. E não só buscando para a vida da gente, mas podendo levar, né, a mensagem para outros. E há acontecimentos e desvios, infelizmente. Não é nunca o projeto de quem está ali ajudando e promovendo o encontro que isso aconteça, mas acontece, né? Há acontecimentos que marcam de maneira triste. Me lembro que nós tivemos um fato muito marcante de um jovem que não conseguiu ser socorrido, né? Talvez a Jússi não conseguiu socorrê-lo, ele vivia uma depressão muito triste e ele tirou a vida dele. Um dia de trabalho ele tirou a vida. Então, esse poderíamos dizer assim que é uma parte que a Jússi não conseguiu alcançar, a Jússi do meu tempo, que eram coisas desconhecidas que a gente não sabia lidar, né?
Mas aí a gente tem tantos outros depoimentos, como aquele que eu falei para você, do menino que tinha briga com o pai, a ponto de desejar que o pai morresse, e que conseguiram se perdoar, e esse menino também veio a falecer. Mas aí com um desfecho, assim, a meu ver, bem alegre, né? Que aconteceu o perdão. Antes disso acontecer, né? Antes dele falecer, aconteceu o perdão. Então, a Jusce é um lugar que certamente se vive. E como a irmã Nete dizia, a gente consegue ver Deus face a face. Porque Deus é isso. Né? Ele está em cada um de nós, como a própria palavra diz. Né? Sois templos do Espírito Santo. Então, olhando para você, eu tenho certeza que estou vendo o Espírito Santo. Eu acredito que nessa hora a gente consegue definir de fato a palavra amor, porque é um sentimento daí que é desprovido de segundas intenções, ele não procura justificativa, nem tem que se justificar. A gente simplesmente aprendeu a amar, mas aprendeu a amar pelo jeito dela ser. E carinhosa, séria, comprometida, enérgica, cuidava demais da Júcia e das meninas, que nada poderia acontecer para nenhuma das meninas que corresse o risco de ficar mal falada, por exemplo, ou que algum jovem se bobeasse. Nossa, ela defendia o extremo. Ela era capaz de levar ao extremo qualquer coisa para defender as meninas e cuidar dos rapazes para que não se alterassem. Era uma coisa muito linda, muito linda. E o carisma que a irmã Nete exercia para nós, para o grupo, né? E ele seguiu pela vida fora, sabe? Ela foi embora depois, mas a gente a encontrou lá em Curitiba, uma ocasião, e o carinho era o mesmo amor que a gente sentia, que estava ali presente naquele encontro. E também na fase final da vida dela, a gente foi no hospital, conversamos longamente, mas a gente viu que ela estava, parece que, decidida a partir. A gente não saiu com a impressão de que ela estava lutando pela vida, mas a gente teve a sensação de que ela estava se deixando levar pelo Pai. O que eu vejo é que a Júcia é um grande meio da gente ser feliz. Festejar os 50 anos também é uma graça. É um presente. É como fazer o festejo de aniversário, né? E saber que aquilo é um presente de Deus. Cheio de conquistas, naturalmente, porque eu vejo a Júcia dessa forma, cheia de conquistas, desejar que o grupo perdure, oxalá, de 50 anos para mais, né? Sabemos que os tempos são difíceis e a gente vê mensagens subliminares a todo instante, né? Escondidas, mas que vão incomodando, que vão trazendo negatividade para nós. E nós desejamos que a Júcia seja também como oásis no deserto de tantos irmãos que estão distantes, né? Que estão com sede. E sede da palavra de Deus. Né? E se a Júcia é um meio de ser feliz, certamente é porque ali há a palavra de Deus. E aonde tem Deus, nada falta. Né? Os sentimentos, então, é de que haja Deus sempre, na Júcia e no coração dos jovens. Os que estão, os que ainda estão por vir, e certamente os que já passaram pela Júcia. Parabéns a todos
e certamente que Deus os abençoe com a bênção de São Francisco, a bênção da paz e do bem. Era comum, de fato, a gente tinha essa coisa bacana de sair em grupo, né? Como a gente era, de fato. Todos amigos, né? Tinha um lançamento de um filme bom da época, então a gente ia junto para ver. A gente saía, ia para as pizzarias, ou ia para o cinema aos domingos, marcava junto, a gente fazia esforço para estar junto em grupo, né? O Frei Eliseu instalou um punhobol ali, então aos domingos também a gente vinha para brincar, jogar ping-pong, jogar bola, disputar, fazer disputas no punhobol. Só fala muito de punhobol, né? E fatalmente os filmes que assistíamos juntos, às vezes a turma até dava trabalho. Eu lembro um guardinha que sofria para deixar a turma com calma. Se era o filme dos Trapalhões, já por si só, né? Ele já deixava assim um clima de alegria, de festa, e a gente se divertia muito. Então, era uma das coisas costumeiras que fazíamos. Sair, né, da missa e ir para o cinema. Ver. Um dos exemplos era ver o filme dos Trapalhões na época, mas tinha, eu me lembro que teve filmes assim bem emocionantes, como da artista Gigliola Cinquetti, que era Dio Come Te Amo, um filme romântico. Bom, daí quem já estava assim colocado curtia o momento, e havia outros que iam para ver se conseguiam alguma coisa, né? Sim. E a Jússia também teve essa vantagem assim na minha vida. Eu consegui a minha namorada da Jússia e, consequentemente, nos casamos com diversos amigos do grupo como testemunhas de casamento. E assim foi com o Padre Rui, com o Padre Filei. Nós tivemos o privilégio de ser testemunhas, né? E certamente o meio mais prático do encontro entre esses jovens foi a convivência no grupo. Famílias, mas e quantas famílias? E é bom a gente lembrar que a gente aprendeu a ser gente, a gente aprendeu a ser família porque a gente via os exemplos das famílias, e a gente também queria ser gente, queria ser família. Então nós lutamos por isso. E graças a Deus, com as dificuldades que todas as famílias têm, né, mano? A gente tem famílias abençoadas. A gente tem o privilégio de dizer que ama os filhos. E acredito que os filhos também podem dizer o mesmo em relação aos pais, porque é um sentimento recíproco. Isso a gente pode dizer com certeza, que são conquistas que nós alcançamos com a Jússia, na nossa vida. Sim, tinha filas, na verdade, considerávamos a Jússia assim, ia de pacote, né? Quando eu ia junto para o cinema, ia de pacote, porque geralmente estávamos todos juntos, né? Mas a fila era comum, vir até a Renner ali, ou do outro lado, né? Porque tinha além do povo que estava lá, chegava mais isso, naquele lado ali das lojas que também seguem ali para o sentido da Uberlândia, né? Então as filas se formavam dos dois lados, porque tinha guichê dos dois lados. Quando o guichê era de um lado só, daí que a fila era maior. Mas era um point, o cinema era um point.